Qual é que foi o momento em que sentiste não estou preparada para isto e mesmo assim avançaste? Todos. Imensos, não é? Todos sem certeza. Tudo aquilo Esse é o segredo. que foi um grande momento na minha vida, eu senti a 100% que não estava preparada. Dizer às mulheres que têm medo de tomar decisões. Tu tens de ter uma visão que a tua carreira não é um sprint, é tipo a tua maior maratona. O que é que tu fizeste diferente que a maioria não está disposta a fazer? Existem mulheres que seguem tendências e outras que as criam. Hoje no Shine Talks recebo Inês Mocho, uma das maiores referências de beleza e empreendedorismo em Portugal. Muito mais do que maquilhagem, falamos de visão, coragem e construção de um império com identidade. Neste episódio vamos além dos pincéis e entramos na mente de uma mulher que transformou talento em marca e paixão em negócio. Prepara-te para uma conversa real, inspiradora e sem filtros. Vem comigo para mais um episódio do Shine Talks. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Shine Talks Podcast. Hoje tenho comigo a Inês Mocho, uma empresária na área da beleza, na área da maquilhagem, que eu muito admiro. É um orgulho para todas nós. O local onde ela já chegou com o seu negócio, com a sua carreira e com a sua marca. Portanto, vamos falar um bocadinho com ela, entender o segredo do seu sucesso. Inês, muito bem-vinda. Olá, eu gosto muito de ti, como tu sabes. Eu também gosto muito de ti. És um grande exemplo a nível do empreendedorismo, de quem de facto com estratégia conseguiu crescer, errando como todas nós e realmente seguindo em frente, não é? Porque eu acho que o erro é um enorme conselheiro e é um enorme professor, não é? Na nossa Bem vida. Utilizado, exatamente. O erro é um dos maiores potenciadores do crescimento, porque com o erro tu entendes o que é que podes melhorar, o que é que tu podes mudar. O importante é nós olharmos sempre para o erro e analisarmos e não fazermos a coisa de vergonha que tipicamente às vezes acontece. Não queremos olhar para os erros, não queremos reconhecer, porque senão ele vai estar lá a bater à porta e a acontecer outra vez. É verdade. E eu sinto que a nossa conversa, vai um bocadinho além daquilo que eu preparei contigo, para ti, sinceramente. Agora, já que estamos a falar do erro, o que é que tens a dizer a uma empreendedora que tem medo de errar? Ai, não posso, não conjuga, não é verdade? Olha, medo de errar, aliás, começando pela primeira palavra, que é medo. Tu tens de entender que o medo ele vai lá estar sempre. Claro. Por isso é nós irmos com medo ou não irmos com medo. Exatamente. Sendo que nos dois cenários vamos ter consequências. Se nós fizermos o que queremos, vamos escolher a consequência. Se nós não fizermos, também há uma fatura a pagar, claro. Não é? Agora, eu acho que o ideal é nós escolhermos qual é a consequência e vamos com medo. E vai sempre com medo. Vamos com medo. Ele vai sempre existir. Boa. Olha, tu começaste como maquilhadora, mas hoje és uma marca, não é? Muito mais do que uma simples maquilhadora. Em que momento deixaste de vender serviços e começaste a construir um império? Olha, não te sei dizer qual foi assim o momento, mas sei-te dizer que foi um entendimento que eu tive, em que basicamente o nosso recurso mais precioso é o nosso tempo. Tu tens o teu dia, eu tenho o meu dia, as 24 horas são iguais para toda a gente. Agora, a estratégia, a maneira como nós lidamos com as nossas 24 horas, aí vão determinar o nosso caminho, a quantas pessoas nós conseguimos chegar ou não. E eu entendi que na altura, quando eu trabalhava como maquilhadora, o meu tempo chegava a uma pessoa, por isso era um atendimento, um serviço para uma cliente final. Quando nós estamos a falar de querermos crescer, porque todos nós podemos ter o seu objetivo e nem todos temos de ter projetos muito grandes, podemos também ter projetos muito significativos, pequeninos e com muito significado e chegar às pessoas, muito impacto, mas eu desde cedo que entendi a escala que queria chegar. Se eu quero chegar a uma escala grande, se eu quero ter muitos projetos, o meu dia tem 24 horas, então o meu dia não pode ser passado com uma cliente, tem de ser passado, em vez de ser uma cliente final, tem de ser com uma comunidade. Claro. Então, entendi em pouco tempo que não podia fazer mais esse serviço de atendimento ao cliente, mas podia fazer o serviço de formar equipas para poderem atender em meu nome. Ou fazer o serviço de formar profissionais que queiram também evoluir e conseguir alcançar os seus mercados. Claro, excelente. Passaste do one-to-one para muita gente, não é? Sim. Claro, só assim é que se cresce. E para te ser muito sincera, gosto disso. Sim. É desafiante. O teu método, disciplina e maneira de abordagem com uma cliente é de uma maneira. Quando falas para várias pessoas, a tua voz, o teu posicionamento, a tua atenção é um desafio muito maior. Eu desde miúda que adoro desafios. Gosto de estar desconfortável na profissão. Acho que
Cada coisa na nossa vida há espaço e momento para cada sentimento. E acho que a carreira é uma boa área, uma boa caixinha para tu colocar o sentimento de desconforto. Sim. Porque se tu, a partir do momento em que tu te acomodas, que tu te sentas, que tu estás confortável, eu na brincadeira com as minhas alunas, eu digo sempre, meninas, confortável na vossa carreira, escolham só os vossos sofás, as vossas cadeiras de atendimento a cliente, porque de resto nós temos de ter aquele inconstante sentimento de desconforto positivo, em que queremos mais, queremos saber mais, queremos entender mais, queremos chegar mais lá. Claro que sim. Quando tu falas para muitas pessoas, tu estás sempre em constante desconforto. E isso na altura desafiou-me muito. Que bom. E a melhor forma de aprender é ensinar, não é? Esta é outra forma, não é? Portanto, tu colocas-te sempre nessa posição de ensinar porque tu própria estás a aprender imenso. Sim. Os meus alunos são os meus professores diários. É isso mesmo. Eu adoro isso. A minha equipa também é. Por isso, as pessoas com quem eu privo e trabalho com elas, isto é um trabalho em equipa. Claro. Eu trabalho para todos evoluirmos, eles também trabalham para eu também evoluir e saber chegar cada vez a mais à sua dor. Claro. Entender qual é a sua dor para eu conseguir agregar valor. Claro, claro que sim. Olha, já agora, tu como dona de um negócio, de um império, de uma marca, achas que precisas de saber tudo? Claro que não. Ninguém sabe tudo. Nem o Papa, não há ninguém que venha. Sabes, quando eu era criança, eu tinha muito uma coisa que eu achava que os meus pais, principalmente o meu pai, eu não sei porque achava que eles eram aquelas pessoas que sabiam tudo. Nós punhamos o Quem Quer Ser Milionário e o meu pai dava as respostas todas e eu pensava, meu Deus, é a pessoa mais inteligente deste mundo, ele tem que ir. E de repente tu cresces e tu entendes que os teus pais não são deuses perfeitos como tu criaste na tua mente, eles também erram. Por isso, tu entendes que na verdade o erro é algo que está lá permanente em todos nós. E o erro também é uma coisa positiva, é uma pessoa, é nós entendermos que há falhas, que há espaço para melhorar, há espaço para entender, há espaço para empatia. Para nós, a verdadeira empatia para mim não é nós estarmos à espera que o outro reaja igual. Não, é nós entendermos que somos todos diferentes. Claro. Todos pensamos de maneira diferente, todos reagimos de maneira diferente, por isso obviamente todos vamos tirar conclusões diferentes. Claro que sim. E se queremos crescer bem ou mal, temos de respeitar isso, exatamente. Sim. Qual é que foi a decisão mais difícil que tiveste de tomar no teu negócio? Aquela que ninguém viu, mas que mudou tudo? Olha, eu acho que não foi a decisão. Eu acho que foi um conjunto de decisões. Número 1, acho que entender a positividade de um não. Okay. Entender que um não é muito importante. Nós crescemos a associar o não como algo negativo, como algo castrador. E não. Quando temos equipas, quando temos uma empresa, é muito importante dizermos um não. E um não tem de ser mal educado, um não tem de ser frustrante. O não é muitas vezes libertador, é um assumir de responsabilidades, é um melhorar. Estabelecer limites? Estabelecer limites, claro. Por isso acho que algo que mudou em mim foi entender que o não é muito necessário, o não é positivo. E foi entender que há um preconceito na minha mente, e eu acredito na mente de muita gente, que é entender que às vezes não é o trabalhar muito que nos chega lá. Sim. É o trabalhar com estratégia. Sim. Por exemplo, pegamos em 2 pessoas, que vai às 6 da manhã para a praia apanhar areia com um garfo. E de repente chega lá uma ao meio-dia com uma escavadora. Claro. Obviamente que quem vai ganhar vai ser a da escavadora, isso não há margem para dúvidas. Então é isso, é nós entendermos que o trabalhar eficazmente não é o trabalhar afincadamente, desmesuradamente, e é o nós entendermos que o não é muito positivo. Muito bem, porque há muitas mulheres, sabes que o meu público é maioritariamente feminino, que têm grandes problemas em dizer não. Isso é uma grande mensagem. Eu acho que isso está muito ligado à nossa essência. Sim. A mulher, isto já dos primórdios, foi muito... Há uma cultura que nós temos de agradar, temos de socializar, temos de estar na nossa essência, há muito aquele people pleasing que temos de ter, e há essa responsabilidade emocional que eu sinto que em nós foi cultivado de maneira quase excessiva durante muitos anos e que aos homens isso já não foi tão incutido. Só porque no outro dia vi um exercício muito engraçado num podcast também, em que
puseram em crianças, assim, limonadas, muito azedas, muito azedas, intragáveis, e deram aos meninos e às meninas para beberem. E elas beberam, e eles beberam, e depois pediram para, com a pessoa que fez a limonada presente, dizerem o que é que achavam da limonada. E isto é incrível, porque em criança, as meninas arranjaram sempre um ponto positivo. A dizer, eu não sou muito fã de limonada, mas esta especialmente eu gostei porque estava bem apresentada, ou estava fresquinha, eu estava com sede e até me soube bem, pronto. Enquanto os meninos foram de género. Horrível. Eles chegaram a dizer, horrível, e até fazer aquelas tipo, horrível. Eles não tinham essa responsabilidade emocional. Exatamente. E depois, quando eles foram entrevistados, eles e elas, é muito engraçado porque elas o que disseram foi, eu não queria que ela se sentisse mal. Por isso, há uma cultura da responsabilidade emocional do outro em nós, que na mulher é ensinada. Enquanto nos meninos há uma educação mais funcional, isto é eficaz, faz, acontece. Então, para eles a limonada está azeda, a pessoa fez, tem que saber que está azeda. Pumba, trigo limpo. Isso é muito, olha, grande mensagem mesmo. Até que ponto é que a nossa necessidade de agradar nos beneficia? Grande parte das vezes, se calhar não é? Eu acho que, na verdade, o ser perfeito era quase um híbrido. Porque é muito importante nós termos responsabilidade emocional para nós conseguirmos ter empatia, de nós conseguirmos literalmente pôr-nos no lugar do outro. Isso mesmo. Mas acho que a parte de entendermos a função, o objetivo, porque ao final do dia a pessoa tem que saber que a limonada está azeda. Claro, exatamente. E acho que essa parte de eficácia tem de estar lá, por isso é quase um kamehameha, um fusão. Um kamehameha, é da nossa geração. Exatamente. Entre aqui estes dois conceitos, isto era quase a perfeição, mas pronto, a perfeição não existe. É verdade. Olha, o que dizer às mulheres que têm medo de tomar decisões? Então, lá está, o medo vai existir sempre. Então nós temos que entender que é escolheres a fatura que vais ter ao final do dia, não é? Exatamente. É a consequência. Isso, tu vais pagar, tudo nesta vida se paga, não é? Queres ter um corpo saudável, ok, mas não queres ir ao ginásio, então vais chegar ao final do dia frustrada porque continuas a não estar próxima do teu objetivo. Não, vou para o ginásio, também vais pagar uma fatura porque é uma seca e vais estar ali arreliada, e no momento em que sais que é o único momento em que te sentes bem. Por isso, nós temos que entender que casos como isto, o medo do desconforto, ele vai acontecer sempre. Isso é de ser humano, não é? É biológico. Nós, a partir do momento em que saímos da nossa área de conforto, isto tem a ver com a nossa sobrevivência. A partir do momento em que não sabemos o que é que vamos prever, o que é expectável, temos medo. Se isso acontece, nós temos que entender, ao final do dia, a fatura vai chegar, por isso tu vais entender que se fizeste, vais-te sentir de certa maneira, se não fizeste, vais-te sentir de outra maneira. Mas nas duas maneiras o medo não se vai embora. Claro que sim, o que é que tu fazes com ele, não é? Sim, a melhor maneira é ir, porque assim deixa de aquela situação ser desconhecida. Exatamente. E da segunda vez a pessoa já não vai com tanto medo. Na terceira vez, se calhar, já vai com pouquíssimo medo. E na quarta já vai confiançuda, brava. Exatamente. E expandiu a zona de conforto, que é um conceito que trabalhamos muito. Sim. É, de facto, à medida que vais expandindo e enfrentando o medo, vais aqui aumentando, obviamente, aqui o teu desconforto. Para além de que isso faz-nos muito bem, não sei se... certeza. A nível mesmo do cérebro humano... Está provado, antigamente havia muito o mito que nós a partir de uma certa altura já era impossível a produção de termos mais conexões. As sinapses. Exatamente. Obrigada. Do cérebro. Sim. E foi agora provado que é através do desconforto que maior quantidade de sinapses. São as pontes entre as células, tu vais desenvolvendo uma capacidade e vais reforçando essa ligação entre os nossos neurónios, não é? As células do cérebro. Por isso, traduzindo em bom português, quanto mais desconfortáveis estiverem, mais espertas ficam, por isso. Exatamente. Aliás, há a neuroplasticidade, que é o cérebro, está mais do que provado que ele aumenta, diminui conforme os estímulos que nós lhe vamos dando. Ok, como é que quando tu te olhas ao espelho, quando tu paras um bocadinho para olhar para ti, o que é que tu vês? Olha, eu acho que acima de tudo eu sou uma criadora. Criadora de projetos, criadora de conteúdos e criadora de mim mesma. Eu sinto que o que eu vejo é uma pessoa que busca um processo, que é apaixonada por processos, mais do que eu estar a ir à procura de um resultado final, mais do que estar fascinada
por metas, eu sou muito fascinada pela jornada. Claro. E então é isso que eu vejo. Eu vejo-me como uma criadora, e dentro disto podes colocar o que tu quiseres. É criadora de oportunidades, criadora de comunidades, criadora de projetos, de negócios, de conteúdos, criadora de uma pequenina menina que se chama Leonor, criadora de tudo isto. Que bonito. Essa capacidade de criar é muito feminina, não é? Sim. É uma energia muito nossa. Sim, e a tua formação também tem que ver com design, portanto toda tu já estás treinada para criar tudo. Exatamente. Não é? Já tens um olho aí treinado para isso tudo. Trabalhas com a imagem todos os dias, mas como é que geres os dias em que não te sentes confiante contigo própria? Olha, para mim, dias em que uma pessoa não se sente bem, há aqui duas ideias que temos que pegar. Entendemos que, obviamente, é tipo normalizar, não romantizar, e nem a Beyoncé se sente linda todos os dias, nem a Angelina Jolie se sente linda todos os dias, apesar que deviam, mas nós temos que entender e deixar de romantizar e entender que é isso, é um dia de treta que nós estamos a sentir mal, e é o que é. Agora, há ferramentas que nos fazem sair deste bad mood, e acho que temos de ter conhecimento, é poder em tudo na vida. Claro. E então eu tenho muita coisa que é fake it until you make it. Sim. Então isto é mesmo neurociência. Sim. Existe coisas físicas que tu fazes Isso e mesmo. que acaba por se impactar dentro de ti. Então, nos dias em que eu me sinto mal, em que não me sinto tão confiante, eu ajo como nos dias em que eu estou mais confiante, sei que ajo. Costas direitas, impacto, não tenho medo de expressar a minha opinião, de dizer o que quero, estou com confiança, estou perfumada, porque Claro. assim, depois há truques que são muito pessoais. Por exemplo, para mim, o perfume é algo muito sensorial e que me deixa logo no mood perfeito. Então nesse dia eu não vou ao perfuminho floral, eu vou àquela oud bem intensa, bem forte, àquelas especiarias que marcam a minha presença. Por isso é muito por aí, ok, não me sinto bem, então vou agir como se eu estivesse no meu melhor dia. Claro. E acaba por ser uma mentira que nós contamos várias vezes ao longo do dia, e como nós sabemos uma mentira contada várias vezes, É uma verdade. eventualmente fica uma verdade. É verdade. Então nós próprios começamos a acreditar que realmente aquele dia não é assim tão mau, e terminamos o dia a achar que foi um dia até se calhar bom. Claro, parte boa, só dependeu de ti essa motivação, porque muitas A vezes não 100%. acordamos motivadas, mas cabe-nos a nós conscientemente desenvolver isso. Mafalda, é muito importante nós entendermos que há uma parte na nossa vida que nós não temos controle nenhum, mas há uma que nós temos controlo a 100%, que é a nossa atitude, Claro. a nossa mentalidade, o que se passa aqui dentro. Aqui dentro nós controlamos com mais dificuldade, com mais facilidade, com mais ou menos ferramentas, temos controle que mais ninguém acessa a não Isso ser mesmo. nós. Então é muito importante entender que este autoconhecimento, que algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos, isto é um superpoder. Daí estarmos numa altura em mais do que nunca se fala sobre o poder do pensamento, o impacto, o trabalhar. Antigamente, uma pessoa se ia a um terapeuta, um psicólogo, um coach, é porque estava mal, maluquinho, com uma depressão. Não, porque se eu vou ao ginásio e quero, com o meu tempo, lá está, às 24 horas, ser o mais eficaz possível, eu contrato um PT. Claro. Porque um PT é um profissional que vai fazer com que eu naquela 1 hora torne o meu treino o mais eficaz possível, mediante o meu corpo, as minhas necessidades e os meus objetivos. Para mim, um psicólogo, um coach, o que vocês quiserem chamar, alguém que treina a nossa mente, é um PT. Então é aquela pessoa, todos nós problemas temos. Claro. E todos temos coisas positivas que às vezes nem vemos como tal. Então é muito importante nós termos alguém profissional que te ajuda a lidar com a tua mente, que te ajuda a lidar com os teus pontos mais frágeis e que te ajuda a fortalecer os teus músculos dentro fortes, as tuas confianças, as tuas seguranças, a tua felicidade, porque isso tudo mesmo. trabalha. Claro, trabalha, vem de dentro, vem da nossa vontade e da nossa consciência. Sim. E há aquelas pessoas que fogem da consciência. É verdade. Sim. E eu lido muito com vários tipos de pessoas em várias fases de maturidade mental, e é engraçado como muitas ainda não estão prontas para essa consciência, para darem o próximo passo, para serem mais confiantes e para realizarem os seus sonhos. Sabes, porque eu acho que há
há uma infantilidade, há uma falta de conhecimento, mais até isto, sobre esta parte emocional muito grande. E nós gostamos às vezes de, como é uma coisa abstrata, nós gostamos de tratá-la como tal. Isto é, estás no mau mood, mas pronto, isso é teu, tens muita sorte. Ou tu lidas bem com a frustração, olha que sorte. Eu não. Eu, quando é com o pé esquerdo, é com o pé esquerdo. E não é bem assim, porque isso é o mesmo que eu dizer, que é verdade, imagina, eu danço muito mal, tenho uma coordenação péssima, mas eu te garanto, se eu metesse na cabeça que agora ia me tornar, conseguir fazer uma boa dança, se eu treinar, posso se calhar precisar mais treino do que uma pessoa que seja naturalmente coordenada, mas eu chego lá. Agora, lá está, tenho que me predispor ao desconforto, a uma zona que naturalmente não é minha, mas trabalho para isso, por isso tudo se trabalha. Da mesma maneira que se trabalha isso, trabalha-se tudo que está dentro. Pode demorar mais, menos, mas há método. Tal e qual. Tem de haver tempo. É a questão do tempo, não é? Para tu te desenvolveres e aprenderes outras competências. Olha, num mercado saturado de maquilhadoras e criadores de conteúdo, o que é que tu fizeste diferente que a maioria não está disposta a fazer? Eu acho que sei esta resposta, mas bora lá. Olha, imagina, eu acho que não há um grande segredo, já não, olha, Mafalda, eu fiz isto, eu postei isto, aquela hora, não sei o quê. Acima de tudo, eu gosto de ter uma visão a longo prazo. Tu tens de ter uma visão que a tua carreira não é um sprint, é tipo a tua maior maratona. Então, para mim, foi entender verdadeiramente o que é que eu queria disto. Eu quero o quê? Gastar as minhas balas todas e ser um sprint e depois mudo de carreira, ou mudo isto, ou mudo aquilo? Ou quero fazer isto... Vida. Isso. Claro. Então, o gasto de energia, a dedicação e depois, acima de tudo, é o nós estarmos lá consequentemente, o não desistir, o continuar a batalhar nas coisas. Por isso, basicamente, é o não largar os projetos e entender que quando nós nos colocamos para um projeto, é entender o objetivo que nós temos daquilo. O meu objetivo sempre foi for the long run. Por isso, vou entender que isto é uma maratona e não é um sprint. Quando corre mal, agarras-te ao quê? A análise para entender o que é que correu mal. Ok, muito bem. Então, quando corre mal, primeiro de tudo, é olharmos para o problema de frente, por mais que mexa no nosso ego, por mais que mexa em sentimentos não tão positivos, e lá está o desconforto que nós não queremos, é muito importante nós entendermos o que é que está a faltar para melhorar. Se nós, quando vamos fazer, por exemplo, análise ao sangue, e se tu entendes que estás com um nível baixo de ferro, e ok, qual é o teu passo a seguir? Vais logo ver o que é que tu podes mudar a tua alimentação, suplementação, o que é que tu estás a fazer que faz com que tenhas perdas de ferro. Por isso vais estudar logo o que é que se passa para que isto não volte a acontecer. Então, para mim, a melhor maneira de nós encararmos com algo que não correu bem, ou um problema, ou algo que foi um bocadinho ao lado, é entendermos, ok, o que é que eu queria? Porquê é que isto aconteceu assim? E entender todo esse ecossistema do que aconteceu. Fazer uma análise. Para melhorar, para evitar futuros erros e para conseguirmos ir buscar outros problemas. Exatamente. Portanto, a fase de afastar-te das emoções, provavelmente para analisares com toda a calma e não é? Com toda... Sabes que tu seres empresária e se juntares isto a seres uma figura pública, influenciadora, é tu entenderes que há certas alturas tens de ter uma frieza muito grande, em que, da mesma maneira que numa operação tem de se dissecar um corpo para entender o que é que se passa, tu tens de fazer esse trabalho contigo mesma, e entender se aquele comentário, se aquela observação daquele colaborador tem algum fundo de verdade, ou se não, ou se é só meramente a opinião dele e está tudo certo. Por isso, há aqui um dissecar que nós temos de nos auto-fazermos, que nem sempre é agradável, mas é um dos maiores processos, na minha visão, de crescimento que nós podemos fazer. Sim, sem dúvida, concordo contigo. Qual é que foi o momento em que sentiste, não estou preparada para isto, e mesmo assim avançaste? Todos. Imensos, não é? Todos sem certeza. Tudo aquilo. Esse é o segredo. Que foi um grande momento na minha vida, eu senti a 100% que não estava preparada. Mas todos, imagina, até o simples facto de ter publicado o primeiro vídeo no canal do YouTube numa altura em que ninguém o fazia, eu na altura senti-me zero preparada. O ter aberto a primeira academia, eu lembro perfeitamente de eu pensar, mas isto também vai acontecer, as pessoas pagam para vir à minha academia tirar cursos.
o abrir um salão, quando eu nem sequer cabeleireira sou, até inclusive o ser mãe. Eu lembro perfeitamente de eu estar com um barrigão de 9 meses e estar a olhar e estar a pensar, eu não sei se vou saber ser mãe, não é? E é isso, é nós entendermos que nós aprendemos na situação. É no momento que tu aprendes. Por exemplo, uma criança não nasce, não sabe andar, claro. Ela aprende a andar. No processo. E cai muitas vezes. E cai. Claro. E é no processo que as coisas se aprendem. Por isso, nós, na verdade, uma criança, se não está preparada quando nasce para andar, nem os seus músculos, coitadinha, é tudo tão molinho, é verdade. E depois vai se enrijecendo e vai ficando cada vez mais pronta para o momento em que começa-se a levantar e a caminhar. Por isso, nós temos de ter a mesma mentalidade para tudo o resto, que é, tu nunca vais estar pronta para algo que tu não sabes fazer. Verdade. Tu vais te preparar durante o processo. Isso e é mesmo. isso que mete medo. Claro, tal e qual. É a hipótese de errar, é a hipótese de fazer má figura, é a hipótese dos outros julgarem. E isto retém muitas pessoas exatamente para não tomarem esta decisão de avançar, o que é uma pena. É o tornar oficial um não. Exatamente. E o que eu gosto muito de dizer, olha, há uma coisa que eu sinto que era muito pequenina quando me disseram isto. Eu já não lembro quem é que me disse isto, pronto, isto é daquelas frases clichê que toda a gente já ouviu, mas na altura teve um impacto muito grande para mim, que foi o não tu já tens. E é mesmo verdade, uma falda de género. Tu queres muito, agora imagina, querias muito palestrar num sítio com não sei quantas, mas imagina, e tens medo, mas tu já tens isso? Não, por isso... sim, vou na mesma. É isso. Claro, imagina, sim. As pessoas às vezes travam-se. Porquê? Porque têm medo de ter aquilo que na verdade já estão a viver. Exatamente. Que é, ela já não tem aquilo. Claro. Por isso, o que nós podemos fazer é mudar a maneira de ver as coisas e a perspectiva é, ok, eu vou e se calhar há uma possibilidade de eu conseguir. Com certeza. Se eu não conseguir, está tudo certo. Eu volto para o sítio, para a cadeira onde eu estou. Mas já aprendi qualquer coisa também, sim, não é? E se calhar entendi que não é por aqui, claro. é por ali. Ou se calhar eu nem quero aquilo, quero aquele outro. Claro, é isso mesmo. Hoje não é só Inês maquilhadora, és também líder, negócios, pessoas. O que é que foi mais desafiante, aprender a delegar ou confiar nas pessoas? Olha, é engraçado porque eu acho que esta pergunta, se tu fizesse a Inês de há uns anos atrás, ia dizer uma coisa e hoje digo-te outra. Porque vai muito da maneira como eu estou e vejo a vida. Eu lembro-me quando eu comecei, eu confiava logo nas pessoas. Imagina, tu conhecias-me à partida, achava logo que tu eras fantástica. Imagina, tu entravas na minha vida, era como se começasses logo com 10. E depois desiludias-me aqui ou ali, e eu ia-te tirando pontos. Ia ajustando para o que realmente eu acho que, na minha percepção, está. Então, para mim era muito mais fácil confiar logo nas pessoas. E delegar era um problema porque eu tinha na minha mente o que é que queria e depois achava que ninguém fazia à minha maneira sim. E depois queria sempre ir atrás e corrigir, lá está, estou a perder o meu tempo, estou a perder o tempo da pessoa que eu estou a contratar para aquilo. Claro. Então, de início eu sinto que a minha grande luta era delegar nas pessoas. Hoje em dia, também porque lá está, já tive muitas asneiras, já aprendi muito com esses problemas, eu sinto que a melhor maneira, mais justa para mim e para ti é quando alguém me conhece, entra a zeros, não entra no 10, entra a zeros e depois tem a oportunidade, através dos seus atos, da história, do desenvolver das situações, ir somando pontos ou ir tirando. Então eu entendi a importância de tu deixares que as pessoas te conquistem a tua confiança. Por isso, eu hoje em dia ponho mais assim, que é a confiança conquista-se. O delegar é algo que eu entendi que é maravilhoso. Que sonho! Por isso, eu quero é ter uma equipa capaz, competente, para eu delegar ao máximo. Para quê? Para eu cada vez estar mais no papel que eu adoro, que é de criar. Estou a criar, delego. Criar, delego. Esse é o ouro sobre azul, não é? Concordo contigo. Exato. Olha, ser mulher, empresária e figura pública, o que é que tiveste de sacrificar e o que é que recusaste perder? Olha, eu acho que nós temos que entender que, na verdade, eu pelo menos sinto que isto são lutas diárias, imagina, e são momentos. Eu sinto que já houve muitos momentos por causa da intensidade do trabalho e isso tudo, então tive que deixar a perder mais. Por exemplo, este último ano foi um ano em que eu estou a estruturar muita coisa. Há muito trabalho de bastidor que não passa, por isso sinto que a parte da minha imagem, da minha comunicação com a minha comunidade se perdeu
um pouco. Se calhar nos momentos em que eu falo mais com a minha comunidade, perco um bocadinho mais de tempo e não estou tanto nos meus projetos profissionais enquanto empresária. Por isso, na verdade, é uma escolha e é uma luta diária em que há uns dias em que vence um lado, outros dias em que vence outro, mas uma mulher, e nós somos multifacetadas, é como se fosse, de repente metes aqui nesta mesa e há montes de chapeuzinhos. Mulher, mãe, empresária, criadora de conteúdos, há montes de coisas. Tu tens uma cabeça, não é? Se tu aceitas ter muitos chapéus, é entenderes que ao final do dia vai haver sempre um sentimento de frustração, porque houve sempre um chapéu menos utilizado ou mais pousado. Então, para mim, o segredo é tu saberes lidar com essa frustração e normalizá-la, entenderes que há momentos em que é normal que sintas que falhaste aqui ou ali ou aquele outro, e é aqui que entra a importância de delegar, para que de repente seja ok tu dares o chapéu àquela pessoa de utilizar. Agora, há uma coisa que tu nunca podes perder, eu sei que é um clichê enorme, mas é a tua essência. Por isso, a partir do momento em que tu perdes a tua essência, por isso é tu manteres-te fiel. O que é a essência? São os teus valores, os teus objetivos, a visão que tu tens de ti, o teu autoconhecimento. E o teu negócio, a visão que tu tens para o teu negócio também. O mais desafiante, e eu já recrutei muitas pessoas, é encontrares quem se adeque à tua visão de negócio, aos teus valores, e quem de facto te represente, não é, Inês? Isso é o mais desafiante. Isso é o mais desafiante. E traz-te, claro, é outro alento quando nós encontramos a nossa equipa, não é? Sim, e tu entenderes que, na verdade, se tu na verdade não te conheces a 100%, tu não podes achar e colocar as cartas todas a sentir que conheces toda a gente a 100%. É um processo de reconhecimento e permitir-te também a adaptações, a ajustes, e é isso que faz com que... Imagina, eu sinto que eu, Inês, eu não sou a mesma pessoa que tinha com 20 anos. Ainda bem. Por isso, é muito importante fazer esta autoanálise regularmente. E já agora, o que é que dirias à Inês de 20 anos? Para ter mais calma. Sim. Para respirar. Porque para ter mais calma não é para abrandar, atenção. Mas para ser mais branda com ela. Para não ser tão ansiosa. E que no fundo para usufruir mais da viagem. Pois é, porque os 20 já não voltam, minha amiga. Não, mas vem aí os 40 e vem aí os 50. Sabes que é muito importante nós entendermos que... nós estamos numa sociedade que eu sinto que nós estamos cada vez mais a viver no futuro, não é? É isto com a inteligência artificial, nós já nem ouvimos os voices à velocidade normal, não é? Então nós temos uma necessidade latente de futuro que às vezes roça um bocado tóxico, então o viver o presente é muito importante. Então entender com carinho e com respeito que os 20 já passaram, com todo o bom e todo o mau. Por exemplo, eu tenho um tremendo respeito pela Inês de 20 anos, porque foi ela que me colocou aqui, onde eu estou, com todos os seus defeitos e virtudes. Imagina, se eu consegui as coisas que consegui, foi porque a Inês era enérgica, nervosa, não parava quieta, muita coisa, então trouxe-me aqui, mas também tenho que olhar para os defeitos da Inês, porque houve erros durante o caminho, se calhar porque eu falo muito e tenho que aprender às vezes a relaxar e a escutar mais, porque eu sou muito impulsiva e às vezes aprendi que aquele segundo, a observação, não é? É muito importante. Tu conseguires entender, tu veres onde é que tu estás, olhares para as pessoas, entenderes as intenções, não só saberes as tuas intenções, mas saberes as intenções de quem está à tua volta. Claro que sim. Por isso, cada idade é boa. Vais tirando o positivo e com o negativo aprendes e cresces e passas para o próximo nível de jogo. E desfrutas mais da vida também. É isso que eu sinto, pelo menos, não é? Nesta fase da vida, a pessoa também desfruta um bocadinho melhor. Acho que desfrutas de outras maneiras, percebes? Imagina, se calhar o desfrutar para ti, Mafalda com 20 anos, era de outra maneira. Sim. Para mim o desfrutar, se calhar eu com 20 anos era estar numa semana cheia de reuniões e viagens de trabalho e montes de coisas e sentir ao final do dia de meu Deus, fiz tanta coisa. E para mim hoje em dia o desfrutar é conseguir também, no meio do caos da minha vida pessoal, ter tempo para a minha família e conseguir aproveitá-los e estar com calma e também permitir-me a estar num sofá a ver uma Netflix sem sentimento de culpa. Sim, quando falei em desfrutar, tu com 20 anos parece que tens alguma coisa a provar aos outros. E pelo menos é isto que eu sinto, nesta fase já não há assim tanto para provar, agora é desfrutar mesmo de sermos quem somos, não é? Eu acho que
a pessoa a quem tu queres agradar muda. Se calhar é tu isso nos mesmo. teus 20, eu pelo menos falo por mim, eu sinto que o meu objetivo é como se eu mudasse o protagonista da minha história fica diferente. Eu aos meus 20 tinha uma necessidade muito grande de agradar a todos. Isso. E que todos validassem o meu valor. E sinto que cada vez mais, e ainda estou em processo, cada vez mais a protagonista da minha história sou eu. Claro. Sou eu que tenho que me agradar, sou eu que tenho que me aprovar e sou eu que tenho de me orgulhar desta história que eu estou a construir. É isso mesmo. Olha, quem és tu quando ninguém está a ver? Eu acho que sou a mesma pessoa, uma falta. Eu acho que sou exatamente a mesma pessoa, mas olha, mais crua. Porque também lá está, também aprendi com estes muitos anos do digital que da mesma maneira que tu estás num grupo de amigos e às vezes dizes coisas que não devias dizer, há coisas no digital que eu já disse, já mostrei, não devia ter dito, não devia ter mostrado. Estamos no meio que nós mostrávamos tudo, porque se eu ia ali eu mostrava estou aqui, estou ali, estou ali, estou ali, estou aqui. E não há essa necessidade de mostrares ou de provares ou de quereres partilhar tudo. E eu hoje em dia sinto isso, por isso eu sinto que se calhar eu no silêncio sou eu verdadeiramente, sem filtros, sem limagens, sem nada, mais crua. E no digital também continuo a ser eu, não sinto que é uma persona. Sim, claro. Sinto que sou eu polida, da mesma maneira que tu te adaptas. Imagina, estás com os teus amigos de uma maneira, não tem a ver com falsidade, tem a ver com a inteligência de tu saberes que estás com a tua família, és de uma maneira, estás com os teus amigos, és de uma maneira, estás profissionalmente, estás aqui, és de outra maneira, um sábado a relaxar na Netflix, és de outra maneira. E no digital és de outra maneira, por isso, sim, no silêncio, estás crua contigo. E esses momentos são tão importantes, não é? Sabes que são... eu sinto que os momentos em silêncio, os momentos em que tu estás mesmo só tu, sozinha com os teus pensamentos, acho que são os essenciais para tu te conheceres. E acho que nesta azáfama do dia a dia, com este barulho constante, barulho de luzes, de som, de imagem, digital, tudo, acho que às vezes o desligar é importante, porque é da maneira que tu ouves os teus pensamentos, o que tu queres, tu te conheces e tu entendes aquilo que realmente que funciona para ti, aquilo que tu queres e não o que achas que queres, até sugerido pelo que tu vês. É isso mesmo. E tu te escutas. Isso é muito importante. É da mesma maneira que eu aprendi que é importante escutar com calma o que os outros me dizem, ver o que os outros me mostram. É muito importante eu também me escutar e ver aquilo que eu constantemente me estou a mostrar. Claro que sim, isso é muito importante, saber parar, o tal desfrutar do momento que disseste há pouco, não é? Ou viver no presente. Exatamente. Completar a frase, uma mulher brilha mais quando? Quando se conhece. Que bonita forma de terminarmos isto. Assim, profundo, foi profundo. Mas é. Obrigada Inês por esta partilha, tanto visão de negócio como uma visão mais pessoal. Acredito que vamos enriquecer muito quem nos estiver a ver. Obrigada. Obrigada a vocês que estiveram desse lado. Com certeza que esta mensagem da Inês então impactou com certeza este grande final. Conheçam-se, que é tão importante, porque sem autoconhecimento também não conseguem tomar decisões mais acertadas, mais confiantes e atingir os vossos objetivos. Esperem por mais um convidado. Até breve.